Mas o fato é o seguinte: o fantasma do delator do PCC segue assombrando o submundo do crime aqui em São Paulo e principalmente policiais corruptos e criminosos. E esses sim têm que ser expurgados e acho que estamos na direção certa, apesar de ser um enorme vespeiro, né? A gente segue adiante aqui, pessoal, às 10 horas e 24 minutos. Vamos virando a página aqui falando do governo federal, que está no vermelho. Muita gente já zoando aí essa questão do rombo que está se acumulando e se agigantando nas contas públicas. Isso tudo apesar daquela meta tão repetida pela dupla Haddad e Tebet do déficit zero, né? Que vinha até 2024, já estamos em 2025. As contas do governo, o fato é que fecharam o ano de 24 com um rombo de 43 bilhões de reais. Mas será que a meta fiscal foi cumprida? Explica pra gente aqui, didaticamente, Mano Ferreira. Vamos lá. O que é que acontece? O governo, para dizer que cumpriu a regra, ele começou a dizer, vamos excetuar alguns programas do que compõem a meta. Então, deixou de fora, por exemplo, todo o dinheiro gasto com a ajuda no Rio Grande do Sul não entra no cálculo do governo. Isso. Deixou de fora alguns programas, por exemplo, o Pé de Meia. O Pé de Meia, que foi uma estrela, uma marca nova desse governo, que é aquele programa, que tem méritos o programa, tá? Excelente, é um bom programa. Tem boas premissas nesse programa, que é tentar evitar a evasão escolar, pagando uma bolsa para o aluno que está cursando o ensino médio. Contudo, está sendo muito mal implementado. Está sendo esculhambado na prática por não ter zelo na forma de implementação. Entre outras coisas, ficando fora do cálculo do chamado arcabouço fiscal. Então, com as manobras do governo, o déficit oficial é de 0,1%. E aí o Lula ontem, o presidente, estava dizendo 0,1 é zero, então não tem déficit. Só que isso já é o resultado da manobra. Se a gente considerar sem manobra, aí já passa, no mínimo, para 0,9%, segundo os cálculos do economista Marcos Mendes. E ele alerta para uma segunda questão, que é, a gente precisa pensar no déficit, na saúde das contas públicas de forma estrutural. O que isso quer dizer? Que se você tem uma despesa recorrente, se você está gastando todo mês, por exemplo, com o seu aluguel, você precisa ter uma receita recorrente para pagar seu aluguel. Ou seja, você tem que ter um salário compatível com aquilo que você está gastando. Você não pode considerar que você está saudável das contas se você está tendo despesas extraordinárias para pagar uma despesa recorrente. E é isso que é o pulo do gato. Porque quando você olha as outras manobras que o governo está fazendo, o déficit chega até 2% do PIB. Então, é um escândalo que a gente está vendo de maquiagem das contas públicas para sustentar uma retórica e um discurso que não corresponde à realidade das contas públicas. Maria de Carlos, você que entende muito de economia também, quero muito te ouvir, porque apesar da arrecadação recorde que a gente mencionou aqui nos últimos dias, no caso de 2 trilhões 650 bilhões de reais, as contas seguem no vermelho. Sim. Pelo visto, o presidente Lula realmente tem se mostrado um grande torcedor do Corinthians, porque também em matéria de rombo financeiro, o governo dele está igualzinho ao time do coração. Veja, eu estou muito pessimista em relação ao governo e essa tão almejada meta fiscal. A gente sabe que é um momento tenso politicamente falando, porque a gente está na segunda metade, né, deste governo, com as eleições presidenciais já batendo na porta, e meta fiscal, cortar a carne ali, né, no ponto crucial de reduzir gastos de governo, reduzir programas, né, de repente. Isso traz um cenário de corte de gastos que aí a população sente e não é popular para nenhum governo que se garante, né, em cima de programas populistas, populares. Então, é muito delicado fazer esse corte agora. Então, eu tô pessimista porque eu acho que isso só vai acontecer em 2027. A gente estava ouvindo aqui o comentário da nossa Maria de Carli aqui no Morning Show, que segue a todo vapor, dessa vez repercutindo aqui toda o rombo fiscal. E, claro, o governo federal tendo que lidar também com a enxurrada de memes e também de cobranças incessantes nas redes sociais. Pessoal dizendo que é o rombo 2. O imposto agora é outro, dentre tantos outros memes. Porque, meus amigos, o rombo é de 43 bilhões no caso. Bilhões. Peço até a correção aí na tarja, mas, quero ouvir aqui o nosso PP. Porque você concorda com esse diagnóstico do Mano aqui? Porque, realmente,
o Haddad e o Lula, presidente Haddad, ministro Haddad e presidente Lula, se vangloriando ali que o rombo teria sido de 11 bilhões, logo dentro da meta fiscal, mas isso eles excluem da conta todo tipo de crédito especial para recuperar as enchentes do Rio Grande do Sul, as queimadas na Amazônia e no Pantanal, vários créditos especiais para o Judiciário e Ministério Público, principalmente. E aí? Não, claro que eu discordo, mano. A análise é completamente míope e completamente descolada da realidade. Perfumaria pura. Das finanças e orçamento público do mundo, não só no Brasil. Né? Quando teve aquela crise do Rio Grande do Sul, se o governo federal tivesse que cumprir o arcabouço fiscal, não teria dado o socorro que o Rio Grande do Sul merecia. Aí vem a questão. Isso é um bom ponto. Faz sentido deixar fora do orçamento público, né, os custos extraordinários para ajudar o Rio Grande do Sul e não responsabilizar o Poder Executivo por não buscar a rigidez fiscal? Qualquer pessoa racional vai falar que sim, claro que faz sentido. Senão, para buscar a tal rigidez fiscal e não ter crime de probidade administrativa, não ter crime fiscal, né, o governo não iria socorrer o Rio Grande do Sul. Então, assim, balela, conversinha que não se sustenta quando olha a questão fática. E tem um ponto interessante, Marinho. Quando você pega, por exemplo, as despesas do governo mais significativa, não é com o crédito extraordinário do Rio Grande do Sul, não é com o pé de meia. Sabe qual que é a despesa mais significativa? Com o pagamento da dívida, dos juros da dívida, né? Que chegou a quase 700 bilhões de reais. E o que o governo paga com os juros da dívida, por conta de um acerto institucional, não nesse governo, mas de todos os governos, não entra no orçamento público. Mas esse governo então também faz parte, né, do acordo institucional, faz parte, quando você elabora orçamento público, você deixar determinadas despesas fora. E isso não cria nenhum tipo de ônus para o Brasil. Até porque, mano, quando você compara a proporção do PIB e dívida do Brasil com vários países do mundo, isso não é o problema para o Brasil. Estados Unidos... Peraí, você falou, vai falar de novo? Concluindo. Os Estados Unidos tem uma proporção pior, o Japão tem proporção pior, Itália tem proporção pior, a França tem proporção pior. Ou seja, não é uma questão... esse rombo do cofre público que o Mano coloca aqui como problema fiscal monetário do Brasil. Mano, o Brasil passou por uma sucessão de tragédias, assim, apocalípticas ano passado, e isso são situações excepcionais que merecem créditos excepcionais. Exato. Como é que fica? Mas, por exemplo, um novo programa, uma nova política pública como o pé de meia, não é excepcional. É uma nova despesa que precisava estar dentro. Então, já começa por aí. Não é apenas o excepcional que está excetuado da conta do governo. Primeiro ponto. Segundo ponto, a lógica do PP está completamente equivocada porque ele está comparando o CEO com o faxineiro. Ou seja, ele está comparando a situação da dívida brasileira com países ricos. Mas o Brasil não é um país rico. É preciso comparar a situação da dívida brasileira com países que têm a renda semelhante à nossa. E compare, você vai ver que o Brasil tem a maior dívida sobre o PIB, considerando a renda per capita. 155%. E o Brasil está em 71%. Vai acabar o governo... 155% a Argentina. Vamos comparar com o país subdesenvolvido, então. Vamos comparar. Você vai ver que não é o problema. Vamos comparar. No caso da Argentina, a inflação polui completamente o índice. Está colocando alguns parênteses, algumas questões. Qual que você quer? Uruguai, Chile? Mas veja, outra questão importante. O PP tratou como se a maior despesa do Brasil fosse com dívida. De verdade, o Brasil não paga a dívida, né, gente? Porque o que a gente faz de verdade é pegar um cartão de crédito para pagar o outro. Porque quando a gente diz que todo ano o governo está em déficit, quer dizer que o governo não está fechando as suas próprias contas. Então ele está pegando mais dinheiro emprestado para pagar o empréstimo anterior. E aí não tem caloteiro no mundo que consiga conter a bola de neve dos juros. Então, se PP realmente estivesse preocupado com o volume que a rolagem da dívida ocupa no orçamento brasileiro, a primeira coisa que ele ia defender era a necessidade de um superávit para que o governo efetivamente pagasse a sua dívida e, com isso, começasse a diminuir os juros. E lembrando aqui, o PP mencionou a França, só falando que essa questão do orçamento da França e do rombo, do déficit
que está acontecendo lá agora, foi responsável por derrubar o último primeiro-ministro, justamente por conta desse orçamento que não fecha as contas. Então, isso derruba, assim, governos sérios. Essa questão deve estar a França não veio desse governo, vem de lá atrás. Mas é o que você falou aqui também, mas eles estão tentando fechar as contas e não está dando. Tentando botar a bola no chão aqui, sempre pensar com a cabeça, enfim, do brasileiro médio aqui também, né? O fato é que você sabe, meu amigo e minha amiga, que, querendo ou não, apesar de créditos especiais, de malabarismos contábeis, a conta sempre chega. A conta sempre chega, a realidade se impõe. Esse é o meu ponto. Por mais que a equipe chefiada pelo ministro Haddad possa estar comemorando ter ficado dentro da meta fiscal com esse número maquiado, vai de 11 bilhões no déficit, eu queria só instigar vocês no seguinte sentido. Vocês conhecem o termo vitória de Pirro? O general Pirro, na Roma Antiga, basicamente numa guerra, uma carnificina total, o exército dele foi dizimado, mas ele acabou vencendo. E aí ele famosamente disse, mais uma vitória como essas e a gente não terá mais um exército para lutar. Será que o Haddad é uma vitória de Pirro para a equipe do Haddad? Completamente. Você tem toda a razão na metáfora, Marinho, porque o ponto é, com essas manobras, o que o governo faz ao sustentar esse discurso é negar a realidade, é negar o tamanho do desafio. E negando a realidade, você não tem como mudá-la. Então, é muito difícil que a gente consiga ver, de fato, o governo entrar numa trajetória sustentável em suas contas. Porque o governo sequer reconhece que a realidade hoje é insustentável. Mas foi o que eu disse. As contas só vão ser resolvidas, isso vai ser um problema que vai ser postergado para 2027, porque não é popular corte de gastos em ano eleitoral. Lembrando que é em 2027 onde entra em vigor a reforma tributária tão debatida, tão... debates acaloradíssimos, a gente lembra. PP arrematando, então a gente segue com um tema assim, associado também a essa discussão. Não, assim, vamos lá. Não é contemporâneo você falar que o problema de um país é o déficit que ele tem. Até porque todos os países do mundo têm déficit. Todas as empresas do mundo, para crescer, têm déficit. Pega empréstimo no banco, né, fica alavancada, investe em plantas, investe em novos funcionários, investe em novas tecnologias, crescem e paga a conta, né? O que nós temos que discutir, e que é moderno e contemporâneo, é como o Brasil pode ser rico, né? Pode crescer mais. Quando o Brasil cresce, é bom lembrar o seguinte, a dívida de um país é dívida pelo PIB. Quando aumenta o PIB, essa proporção diminui. Então, assim, quando você cria instrumentos e cria ambiente para crescimento econômico, a questão do déficit é nada, serve para nada. É discutir coisas bobas e pequenas. Eu quero que o Brasil cresça, quero que o Brasil seja rico. E para crescer e ficar rico, tem que investir. Isso aí é a conversa aí para a gente fazer a dissertação cada um aqui e seguir defendendo. Mas a gente tenta aqui sempre estimular esses debates, essas diferentes visões. O problema é que o bolso está esvaziando, o carrinho está esvaziando, o preço dos alimentos, meu amigo e minha amiga, como vocês com certeza estão sentindo, está cada vez mais caro, todo mundo já está careca de saber e sentindo cada vez mais. Mas realmente eu queria propor aqui a discussão, o que isso realmente tem a ver com o vale-refeição e o vale-alimentação. O governo diz que esse tipo de benefício cobra taxas exorbitantes dos comerciantes. E por isso o preço para comer fora também acaba aumentando. Mano Ferreira, já passando a bola para você contextualizar, explicar, vovó viu a uva, para todo mundo entender. Pois é, basicamente hoje, quando você está falando do Vale Alimentação, do Vale Refeição, você tem o outro sistema de pagamento, né? Qualquer funcionário CLT que recebe Vale Alimentação, Vale Refeição, sim, sabe que é um outro cartão que é aceito em alguns lugares e não em outros. E o ponto é que este sistema, digamos assim, paralelo de pagamento, ele tem taxas de administração maiores do que o sistema habitual do cartão de crédito. Então, a taxa de administração do Vale Alimentação Refeição chega, por exemplo, a 10%, o que significa um custo, obviamente. Enquanto no cartão de crédito, geralmente, essa taxa está em 2%. Então, de fato, o sistema atual brasileiro de Vale Alimentação, Vale Refeição, acaba sendo, na prática, trazendo empecilhos para o trabalhador que é o dono daquele Vale Alimentação e Vale Refeição, né? Como se você congelasse um dinheiro que devia ser de livre uso do trabalhador e você está dificultando o uso dele ali, criando necessidades, e isso, na minha visão, é resultado de uma mentalidade atrasada da regulamentação trabalhista, porque no lugar de pensar a renda do trabalhador de forma ampla, fica compartimentalizando em caixinhas, dizendo, não, isso aqui o trabalhador tem que gastar com alimentação, isso aqui tem que gastar, enfim, o trabalhador
dono da sua própria vida, adulto deveria ser capaz de escolher o que faz com o seu dinheiro. Mas, enfim, o ponto é, o governo está trazendo esse debate, o debate em si tem um mérito, porque, de fato, a gente não devia ter uma taxa de administração tão alta, mas não é isso que vai resolver o problema do preço da comida. Pepezinha, por aí, essa questão do Vale Alimentação, Vale Refeição, vários servidores, vários trabalhadores, é que no final do dia quem realmente ficam afetados, impactados na ponta, no meio dessa discussão que, pelo visto, não está chegando a lugar algum. Como é que você está vendo isso? Claro que você não vai resolver o problema da inflação dos alimentos, que chegou a 10% ano passado, com regulamentação do Vale Refeição, Vale Alimentação. Sim. Não é? Então, mais uma cortina de fumaça desse governo em achar que, se melhorar as regras, se diminuir os juros, se acabar com o rebate, que é quanto que as empresas de Vale Alimentação e Refeição pagam para as empresas, para elas mudarem, né, a empresa que oferece o plano de Vale Alimentação e Vale Refeição, nem fazendo isso você consegue, de certa forma, a reduzir o preço dos alimentos. Mas é bom lembrar o seguinte, Marinho, há um problema prático, não é? Os restaurantes e os bares que aceitam o Vale Refeição Sim. e o Vale Alimentação têm o costume de aumentar em até 10% o valor dos alimentos por conta dessa prática de que tirar, né, tirar uma parte do valor do uso desse cartão de Vale Alimentação, Vale Refeição. Então, claro, se você diminui esse spread, essa diferença que os restaurantes e os bares cobram, né, do trabalhador que usa o Vale Alimentação, Vale Refeição, sem o trabalhador saber, né, você, por consequência, irá diminuir o valor da alimentação. Isso é claro, isso é lógico, né? E tem um plano que eu queria colocar aqui que é importante destacar só para terminar, né? Tá bom. As empresas não oferecem Vale Alimentação e Vale Refeição porque elas são boazinhas. Elas oferecem porque elas têm um benefício fiscal de até 4% do total do benefício dado aos seus trabalhadores, né? Então, a partir do momento que você dá benefício para as empresas utilizarem o Vale Alimentação e o Vale Refeição, é muito difícil você colocar o preço do Vale Alimentação e Vale Refeição no salário final dos empregadores, dos empregados. Vamos aplaudir essa fala. Pelo amor de Deus, né? Nossa, gostei demais da conta. Porque eu acho que e as empresas, essas empresas que o PP muito bem citou, são completamente avessas a qualquer tipo de concorrência, né? Aí também as empresas estrangeiras prometendo preços mais baixos, encomendam estudos prometendo que o preço vai diminuir para todo mundo e o trabalhador vai ser beneficiado, lobby dos dois lados. E no meio desse arranca-rabo é sempre o trabalhador que depende dessa ajuda aí também para no dia a dia se alimentar. Eu outro dia estava vendo, Mano Ferreira, um desses vídeos aí dedilhando pelo Instagram e me deparei com o sujeito que acabou gerindo mal os recursos do Vale Alimentação ao qual ele tinha direito, ao ponto que no final, nos últimos 2 dias, ele acabou só almoçando uma balinha house. É porque é justamente isso. Aí tem gente que realmente não sabe gerir o próprio recurso. É justamente isso. Muitos desses vales, eles fazem um cálculo bem esdrúxulo e ele não fecha a conta de muitas das refeições mensal do trabalhador. O que acontece? Muitos deles também vendem esse vale. Existem muitos locais que compram esses vales a uma taxa absurda, bastante alta, chega a 20% do valor total do mês, e aí esse trabalhador troca por dinheiro, porque é justamente o que o Mano tocou no início. É louvável, é um benefício bacana, mas não seria muito mais vantajoso o trabalhador poder ter a liberdade de usar o dinheiro como ele bem entende, sendo que esse vale no final do mês não dá para uma alimentação regular e saudável? Sim. Agora, será que, na minha opinião, quero ouvir de vocês, senhores, se esse é mais um caso, mais um setor que tem um modelo que beira a perfeição em ilustrar o capitalismo Frankenstein que existe no Brasil. A gente até parece que está vivendo um sistema capitalista, mas se você olhar de perto, você vai ver o quão engessado, burocratizado, cartelizado e avesso a qualquer tipo de inovação que realmente baixe os preços e priorize o consumidor, fica completamente em segundo plano e não existe na prática, né? Exatamente. E esse debate sobre acabar, por exemplo, com essas taxas absurdas, só surge no desespero. Quando a inflação está lá em cima. Aí, não, então vamos fazer isso. Eu não duvido que a proposta passe a ser, enquanto o preço está alto, vamos flexibilizar. Mas de forma... Como? De forma... Flexibilizar? Exatamente. Mas de forma temporária. Porque quando voltar...
a cair o preço, se a inflação baixar e a gente volta com as taxas. Essa lógica que domina a burocracia brasileira, que vai criando dificuldades e tratando o trabalhador e o cidadão brasileiro como se fossem crianças, como se não pudessem ter a sua renda totalmente à disposição para que o trabalhador possa tomar decisões, é algo que atrasa demais o Brasil. Outro exemplo desse caso é o FGTS, por exemplo. Ah, complicado. Que fica ali como se o trabalhador... Você sabe quanto rende o FGTS? Você sabe quanto rende o FGTS? Ó, Mano Ferreira também. Vamos aplaudir o Mano Ferreira. Mereceu. O placar do Raulzinho do Morning Show tá empatado aqui. Um aplauso pra cada um, Maria de Carne. Eu tenho que ter aplauso também. A nossa terceira Vamos via falar ali. sobre geopolítica, a gente vamos ver os aplausos aqui. Ó, é o gancho perfeito. Olha lá. Ela sabe tudo e mais um pouco. Ela quer empatar esse jogo. Vamos lá.